Salve, salve, heróis e heroínas da vida real, aqui é Paulo Lacerda e nesse vídeo eu vou te revelar o segredo que eu utilizei para atrair R$1 milhão para minha vida. Isso foi há poucos meses atrás, tá? E eu tenho certeza que você dominando esses passos que eu vou te revelar, esse segredo, você vai atrair o que você quiser para sua vida também. A primeira coisa que eu quero te falar sobre esse segredo é o seguinte, ele não é recente na minha vida não, tá? Ele se apresentou para mim quando eu tinha 15 anos de idade. E uma coisa que eu quero que você saiba é o seguinte, esse segredo, ele está contido nesse livro, Quem Pensa Enriquece, já deve ter ouvido falar, eu sou fã de Napoleon Hill, tá? Esse segredo também está contido na Bíblia e em grandes tradições espirituais. Esse segredo está contido em outras linhas também científicas. Então você já sabe o que é esse segredo, você já até o usa, tá? Então, ou seja, ele não é um segredo. Só que às vezes você não domina esse poder assim como eu não dominava. Olha para você ver o que aconteceu quando eu tinha 15 anos de idade. Eu queria fazer parte de um grupo onde ali tinham meninas, né, e tudo, era um grupo que se divertia muito. Naquela época eu estava conhecendo festa rave, então tinha um grupo ali que tinha as menininhas, os rapazes, eles eram, vamos dizer assim, venerados pelas meninas e tal, era um grupo, só que eu não conseguia ter acesso àquele grupo porque eu era filho de professora, eu tinha vindo do interior, eu não tinha, na verdade, eu não tinha crenças, né, autoestima, autoconfiança o bastante e até mesmo recursos para entrar ali. Só que o que aconteceu? Eu comecei a desejar ardentemente fazer parte daquele grupo, eu pertencer àquele grupo, sabe? E aí o que aconteceu? Foi a primeira vez que eu utilizei esse poder, o poder da mente. Eu criei uma imagem daquele grupo e todos os dias eu desejava, eu imaginava, eu criei um propósito, que a coisa que eu mais queria na minha vida era não só fazer parte daquele grupo, mas dominar aquele movimento. Eu queria ser grande naquele movimento, olha isso, com 15 anos de idade. Independente se era bom ou se era mal, eu desejei. Eu queria aquilo para minha vida. E eu começava a pensar todos os dias. Um ano eu já fazia parte do grupo. E em 4 anos eu já estava entre aqueles que eram um dos maiores naquele grupo. Festa rave, música eletrônica e tudo mais, né? Êxtase, LSD. Um dia você for num treinamento meu, tá? No Hero, treinamento de inteligência emocional e poder pessoal, eu vou te revelar um pouco mais da minha história. Mas o fato é, deu certo, tá? Deu certo, eu entrei, cresci, tudo mais. Só que o que aconteceu? Quando eu quis sair daquele ambiente, daquele movimento também, eu me vi preso, porque agora eu estava preso numa criação mental minha. Mas beleza, aconteceu uma experiência de alto impacto emocional, e eu tive uma experiência com a força maior, com Deus, e aí eu mudei de fato o meu foco e comecei a buscar na espiritualidade, né, conhecer mais esse plano espiritual, plano energético, né, aquele poder que eu tinha encontrado, que eu tinha utilizado, agora eu queria dominar aquilo. E aí eu comecei a ler muito a Bíblia, li bastante a Bíblia e achei um versículo interessante que me despertou muito o desejo, que foi: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Eu falei, cara, eu usei, foi isso lá atrás. Então eu usei a fé. Então a fé, ela serve para você atrair o que você quiser. Agora, as consequências do que você vai atrair, aí já está na sua mão. Eu falei, cara, é isso. E aí eu olhei e li um outro versículo que Jesus falava assim: tudo que pedides em oração, credes que recebestes e tê-lo-eis. Ou, pedi e receberá, buscais e achareis, batei a porta e se abrirá. Eu falei, cara, é o que eu fiz lá atrás. Eu desejei, eu bati, eu paguei o preço. Eu falei, cara, era isso que eu utilizei. Só que eu usava para outros fins. E aí o que aconteceu? Aí eu me tornei vendedor da Ricardo Eletro, comecei a trabalhar, voltei para casa da minha mãe, teve toda uma história, eu já tinha mudado, eu era um adolescente, tinha mudado, vivia só nesse ambiente mesmo, voltei para casa da minha mãe, fiquei 1 ano mais me purificando ali espiritualmente, isso foi há 12 anos atrás, tá? E ali todo o dinheiro que eu tinha ganhado desse mundo de festas raves e tal, eu doei para os pobres, também ajudei minha mãe a pagar um apartamento que ela tinha na época e tudo, mas comecei do zero mesmo, eu tinha carro, comecei a andar de ônibus e tudo mais.
Depois de um ano, eu fui para o mercado de trabalho. Só que agora eu já conhecia o poder. Então eu não estava desesperado com dinheiro, porque eu falei, se eu usar isso em algo que eu quero, em algo que eu desejo, em algo que faz a diferença, né? que para mim tem uma diferença, eu vou prosperar naquilo. E aí eu me tornei vendedor da Ricardo Eletro. E aí o que aconteceu? Eu usei esse mesmo poder. Eu mirei o melhor vendedor. Primeiro eu comecei a servir aquele vendedor, ou seja, para que ele pudesse me ensinar, normal. Fui um carrapatinho dele ali, esse era um processo normal. Comecei a ver as estratégias dele pensando de forma positiva. Se ele pode, eu também posso. Tudo que é possível para ele é possível para mim também. E pensava assim, Deus é comigo. Na hora certa eu vou arrebentar. Beleza, sem competição nem nada, respeitando o lugar dele, mas sabendo que minha hora ia chegar. 6 meses depois eu já era um dos melhores vendedores da loja. Deu certinho. Só que aí aconteceu um problema. Eu cheguei no limite financeiro da loja e a loja trabalhava todos os sábados e domingo sim, domingo não. E aquilo estava me limitando à busca dos meus valores, da espiritualidade, todo aquele momento maravilhoso que eu estava vivendo, na busca de autoconhecimento. Então aquilo começou a entrar em choques de valores. E aí o que aconteceu? Eu usei o mesmo poder, eu criei uma imagem mental de um novo emprego para mim. Trabalhando com vendas, mas podendo fazer o meu horário, ganhando mais, porque lá tinha um limite, era 2 salários, era o máximo que eu podia ganhar. E eu comecei a usar o mesmo poder. Lembra? Agora eu criei uma imagem mental, comecei a me ver em um novo emprego, em uma nova profissão e tudo mais. E aí, um amigo que depois virou o meu sócio, um amigo de longa data, ele apareceu para mim num determinado dia, me falando que estava no emprego, que não trabalhava sábado e domingo, que eles faziam o horário dele, olha aí, vai olhando, passe de mágica, e que ele fazia o próprio horário, não trabalhava sábado e domingo, e os ganhos eram ilimitados. E aí eu falei com ele, cara, me conta mais desse trabalho seu aí. Ele falou, olha, Paulo, são 30 vendedores. 27 ganham abaixo de um salário mínimo, ou seja, a grande maioria, 90%. Aí ele falou, mais 3 ganham, aí ele falou assim, mais 3 ganham muito bem. Eu falei, os caras que ganham mais lá, quanto que ganha? Ele falou, cara, um dos que ganham mais lá ganha 5 mil reais, mas pode ganhar muito mais, porque depende da sua produtividade, depende do tanto que você vai vender, você faz porta a porta, e era vender plano de telefonia móvel, plano corporativo. Há 10 anos atrás, 11 anos atrás, não tinha portabilidade, então eu tinha que convencer o empresário a mudar a fachada dele, o cartão dele, o número dele. Então era muito difícil, só que pagava muito bem por causa disso. E a internet não era tão divulgada assim igual é hoje, né? Onde o trabalho era pelo telefone você bater lá e convencer o empresário de fazer toda essa mudança, mas pagava muito bem. E aquilo, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu falei, cara, encaixa em tudo. Você tem 30 lá, tem 3 que ganham mais do que 5 mil. Eu falei, cara, aquilo eu nem dormi. E cheguei pra minha mãe. Falei, mãe, eu vou abandonar a loja e tudo, apareceu um emprego assim, assim, assado. Minha mãe, ela é professora. E aí o que acontece? Na mentalidade da minha mãe, se eu ganhava 2 salários, poxa, eu estava muito bem para aquela época. Eu já era muito bem sucedido. E minha mãe professora falou, Paulo, você não vê que isso é uma lavagem cerebral, meu filho? 30, só 3 que ganham mais do que um salário mínimo, mas vale um pássaro na mão do que 2 voando. Só que quando ela falou aquilo, eu entendi que era para me proteger. Só que eu tinha um desejo ardente dentro de mim. Eu tinha aquilo que de fato era o que eu queria para minha vida. Sabe? E ali eu ouvi a minha voz e falei, mãe, eu quero os 2 pássaros na minha mão. Eu tomei a decisão e fui para aquele trabalho. Finalizando, depois de 6 meses, eu já estava entre os melhores vendedores ali, ganhando 5 mil reais também. Então, mais uma vez, o segredo deu certo. Ou seja, aquilo que eu foquei, aquilo que eu desejei ardentemente, aquilo que eu criei, uma visão clara, um propósito inabalável, se tornou real para a minha vida. E agora eu vou te explicar como eu atraí o 1 milhão, que foi o passo mais desafiador de toda essa jornada. Mas antes, vamos fazer o seguinte, se você está gostando, curta aqui o vídeo, se inscreva também no canal e depois deixa um comentário, um feedback do que você achou, porque de fato, o meu desejo, a minha missão é que você construa uma vida no topo. E eu sei que todas as pessoas que de fato aprenderem esses princípios, aprenderem a mudar a mentalidade, aprenderem a usar o poder que está dentro delas, elas vão ter tudo que elas quiserem, tá? Então vamos lá. Como que aconteceu o 1 milhão para minha vida? Eu quis ser empresário. Eu quis me tornar empresário nesse segmento, tá? E eu desejei, usei o mesmo processo e me tornei empresário. Só que diferente
da época de vendedor, eu só tinha as competências, guarda isso aqui, ó, competências, habilidades de um bom vendedor. Eu ainda não tinha habilidades para ser um gestor financeiro, de contratação e várias outras nuances do negócio. Só que, como eu tinha muita fé, eu fui orgulhoso. E aí, o que aconteceu é que nos 3 primeiros anos eu contraí 500 mil, quase 500 mil de dívidas. Foram tendo juros, né, em cima de juros dos empréstimos que eu fiz, 500 mil de dívidas. Eu demorei 3 anos para ter o primeiro real de lucro. E sabe o que aconteceu? O poder também estava sendo usado ali, só que estava usando agora de forma contrária. Como no primeiro ano não deu certo, eu comecei o quê? A pensar negativo, ficar muito estressado, virar um workaholic, deixar os meus princípios de lado, que agora eu queria pagar a dívida, eu queria pagar a dívida, eu queria pagar a dívida, eu queria pagar, tudo na cabeça era isso. E virei um workaholic, deixei princípios de lado, já não orava, já não lia direito, só ficava querendo pagar a dívida, pagar a dívida. E quanto mais eu cavava, mais o buraco ficava fundo. Eu não encontrava saída, na verdade eu estava cavando cada vez mais minha cova. Cheguei a pesar 130 quilos, meu casamento se esfriou, eu já era casado há 7 anos, nessa época já tinha 7 anos de casado, o casamento estava frio, hábitos ruins voltaram, como até mesmo pornografia, e o que? E pesado ali. Só que sabe o que aconteceu? Eu queria pagar a dívida. E aí eu paguei a dívida. E aí nós fizemos até um capital de giro para a empresa. Só que o que aconteceu? Como eu não tinha definido nada pós aquilo, além de sentir um vazio muito grande, que era como assim, não, eu fiz isso tudo para chegar onde eu estou agora, mas eu estou pesando 130 quilos, as áreas da minha vida estão todas arrebentadas, minha cabeça parecia um ninho de marimbondo, porque era tanto pensamento acelerado, tanta ansiedade, que eu falei assim, cara, não valeu a pena. Teve meses que nós tivemos 100 mil reais de lucro, mas eu não sentia abundância. Por quê? Porque todo o preço que eu paguei para ter aquele resultado tinha me custado várias outras áreas da vida. E aí foi que eu entendi. Eu não dominava o processo todo. O processo de você criar na sua mente e atrair as coisas para sua vida, sabe? Eu dominava uma parte desse poder, desse segredo que é pensar e enriquecer. O que eu fiz era, através do pensamento, colocar desejo no pensamento, me conectar com aquilo e depois, através de controlar o meu foco naquilo que eu queria, o pensamento ele constrói, que ele é criativo, ele se liga a uma força universal. Que é chamado de fé, na física quântica é chamado de frequência, você se conecta com aquilo, e aí você começa a agir em prol daquilo. Só que o que eu não dominava? Eu não dominava o seguinte, eu não entendia, na verdade, que todo desejo ardente, ele precisa de planos definidos, e Napoleon Hill fala isso. Você precisa de planos, você precisa de um conhecimento especializado, e esse conhecimento, às vezes, ele não precisa ser seu, você pode contratar alguém. Foi o que eu comecei a fazer. Lá quando eu cheguei no fundo do poço, mas quando a gente começou a pagar, pagou as dívidas e fez um capital de giro, eu comecei um retorno para dentro de mim. Então eu comecei a estudar sobre as minhas emoções, eu retomei meu estudo sobre espiritualidade, eu retomei o meu estudo sobre desenvolvimento também, sobre autoajuda e sobre princípios de riqueza, de reprogramação mental. Eu também fui atrás no Sebrae, eu contratei pessoas para me ajudar a organizar a empresa, a implantar metodologias. Ou seja, não era só o pensamento, o foco na atração, no desejo. Isso é uma parte. Mas tem outras nuances que era um plano definido, um conhecimento especializado, que se eu não tivesse, eu precisaria de estratégias para chamar outras pessoas. Mas foi através do conhecimento, da busca de mentores, da busca por algo que eu não tinha, que me fez. O que aconteceu? Eu me apaixonei pelo desenvolvimento pessoal, surgiu essa paixão e eu defini que eu estaria gravando vídeos, que eu estaria fazendo treinamentos. E depois de um ano, eu pus uma data, eu vou estar fazendo isso. Só que a empresa, ela tinha mais de 30 funcionários, né? No ramo de telecom mesmo. Agora já estava funcionando tudo bem, já era um dos líderes do mercado e tudo mais. E eu defini uma data. Só que, nesse período eu já estava estudando desenvolvimento pessoal, eu ainda não estava dando palestras, mas eu já estava estudando, me preparando e tudo mais. E soltei, criei a imagem, eu dando palestra, fazendo meus treinamentos, ajudando as pessoas, e soltei aquilo ali. E aí o que aconteceu? Uma multinacional, concorrente, da que eu prestava serviço, ela já sabia do nosso trabalho, ela estava precisando de um protagonista
para fazer o que a gente fazia, para prestar o serviço que a gente fazia, e aí ela surgiu com uma oferta para a nossa empresa, para levar nossa prestação de serviço, e automaticamente o meu sócio que eu tinha, que era meu amigo e tudo mais, ele também se interessou por comprar a empresa. E nisso, a venda dessa empresa, ela gerou mais de R$1.400.000 que nós recebemos para mudar, e ele depois foi e ainda comprou a empresa, que eu já queria mudar de profissão, ou seja, eu consegui atrair mais de R$1 milhão para minha vida e ainda realizar o sonho, esse sonho de estar trabalhando com desenvolvimento pessoal, trabalhando para ajudar as pessoas a desbloquear a riqueza e a abundância na vida delas, para de fato as pessoas construam vidas no topo, que é uma vida onde você tem o máximo em cada área da vida. Isso é a riqueza plena. E hoje eu estou aqui, olha aqui, meus treinamentos, já estou dando palestra, estou crescendo agora o canal do YouTube, vou trazer muito conteúdo para você. E a grande notícia, nos próximos dias, você vai ver aqui embaixo em algum lugar a data, a jornada da riqueza plena, onde eu vou te ensinar a usar isso, esse poder não só para a sua vida, mas para qualquer área da vida, ser rico de forma plena. Então, se isso te interessa, se inscreva na Jornada da Riqueza Plena, deixe o seu comentário aqui no vídeo também para me saber se você gostou, o que você achou do vídeo, deixe o seu comentário, curta, se inscreva no canal e nos encontramos no próximo vídeo. Bora pra cima, pro topo!